Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos trabalhar aqui hoje a parte de inserção dos cadastros no banco de dados, né? Então, nós criamos aqui o formulário de cadastro. Então, a gente tem que ficar atentos aqui com relação ao formulário. Qual será o script que vai receber os dados, né? Isso através do atributo action e o método de envio. Além disso, aqui a gente tem as inputs, e aí vocês têm que ficar atentos ao nome da input, tá? Na última aula eu criei com vocês o arquivo de conexão com o banco de dados, nós testamos, então esse arquivo funcionou corretamente, e na aula de hoje nós vamos criar o inserir pessoa, ou seja, a gente vai pegar os dados que o usuário informou no cadastro e vai gravar na tabela no banco de dados. Nós já temos aqui, né, o banco de dados, esse BD pessoa. Eu disponibilizei para vocês via Moodle o script do banco, então é só importar o script aí, ou abrir ele, copiar, colar aqui, que já vai criar todo o banco de dados com todas as tabelas e os registros. E aí a gente vai pegar como exemplo essa tabela de pessoa, né? A gente já até tem alguns registros aqui, então nós vamos fazer os testes com ela, tá bom? Então vamos lá para o inserir pessoa. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui, a primeira coisa é incluir o arquivo de conexão. Incluir o arquivo de conexão com o banco de dados. No PHP, a gente tem um comando include. Esse comando vai te permitir incluir aqui um arquivo, né? Então, a gente vai fazer isso. Tem um include e tem um include once, né? O include once ele ignora caso você faça essa inclusão do mesmo arquivo mais de uma vez, ele só vai pegar uma única vez. Aí agora o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que receber os dados, né? Então, como que a gente faz isso? Nós vimos aqui no nosso formulário que a gente tem várias inputs e cada input tem um name. Cada input ela tem um name. Então, o método de envio é via post. Então, eu defini aqui algumas variáveis que vai receber os dados. Ó. Então, eu tenho aqui um array que vem lá do meu formulário, né? Então, quando eu defino que o método de envio vai ser post, na hora que o usuário clica no botão aqui submit, que é no botão salvar, o PHP vai pegar esses dados, vai colocar dentro de um array, que é esse array aqui, o que a gente chama de variável superglobal, né? Inclusive, a sintaxe é essa, né? De cifrão, underline, push, tudo maiúsculo. E aí, aqui dentro de cada posição, aqui aquele conceito de array associativo que a gente viu nas aulas anteriores. Então, o nome de cada posição aqui vai ser os nomes das inputs que a gente definiu lá no formulário de cadastro. Então, a partir daí, eu já estou recebendo os dados e colocando esses dados em variáveis. Se eu vir aqui, ó, e der um echo nome e executar a nossa aplicação, vou abrir aqui, que eu fechei, né? Colocar aqui um localhost, projeto web, escolas, aula info 3, PHP cru de pessoa, aí tem aqui, ó, cadastro. Se eu informar aqui, ó, Márcio, vou pôr tudo minúsculo aqui para a gente ganhar tempo, a idade, aqui está solteiro, solteira, é porque eu vou carregar isso do banco de dados, é até uma coisa que a gente vai ter que fazer aqui. Vou escolher o sexo e salvar. Aí ele já está pegando o dado do formulário e exibindo aqui. Então, antes da gente fazer o arquivo de inserção, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que alimentar esse select aqui com os dados que vêm do banco de dados. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou abrir aqui um PHP, vou fechar esse PHP, tá?
Isso é uma situação quando eu quero alimentar um drop-down, por exemplo, com os dados que vêm de uma tabela. Aí eu vou fazer a mesma coisa de incluir aqui o arquivo de conexão, porque eu vou trabalhar com os dados do banco. Vou buscar esses dados lá no banco de dados, né? Então, ó, aqui eu estou colocando para vocês um script que é o quê? Eu quero buscar o código do Estado Civil e o nome do Estado Civil da tabela de Estado Civil. E eu vou ordenar pelo nome do Estado Civil. Então, eu vou trabalhar com outra tabela aqui, ó, que é essa tabela de Estado Civil, onde a gente tem apenas duas colunas, né? Nessa tabela aqui a gente já tem, ó, casado, divorciado, enrolado, ficante, solteiro, parará, parará, né? Colocamos aqui alguns itens. Então, aqui na nossa aplicação, nós temos que preencher cada option com os dados que veio do banco. Aí, o que eu vou fazer, ó? Agora, eu vou executar o comando SQL. Então, vocês vão ficar atentos que aí vou mostrar para vocês um novo comando aqui. Eu vou criar aqui uma variável que eu chamei de estado civil. E essa variável ela vai receber o que eu vou executar em um método aqui. Então, ó, no PHP, quando eu defino um objeto, no Java, geralmente, vocês estão acostumados a colocar ponto. Aqui não vai ser ponto, né? Aqui vai ser o hífen, sinal de maior. E aqui o método que eu quero executar, né? Então, eu quero executar o comando SQL que eu criei aqui, né? Então, eu criei uma variável, uma string aqui, atribuí para ela um comando SQL, e esse método query, ele executa um comando SQL lá no banco de dados. Lembrando que eu tenho aqui o objeto com. O objeto com ele foi criado aqui no meu arquivo de conexão, onde eu passei todos os parâmetros para ele. Então, aqui eu estou executando o comando SQL. Ó. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou até copiar aqui para a gente ganhar tempo. Eu vou criar um while. Aí, o que acontece aqui no while? Eu vou criar um while. Como eu fiz uma busca lá no banco de dados, eu vou ter que varrer um array. Isso aqui é uma variável, um array que ele cria com todos os dados retornados da minha consulta. Então, eu vou ter que varrer esse array, pegar linha por linha do array para eu exibir na tela. Então, ó, eu tenho o quê? Eu tenho esse método aqui, fetchAssoc, que ele faz isso. Eu passo para ele uma variável, eu passo para ele um array, ele vai pegar, como se fosse uma matriz, ele vai pegar linha por linha dessa matriz, vai me devolver, e aí eu vou poder trabalhar com esses dados. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho aqui a variável estado civil, né? Que ele está com todos os dados que veio retornados da consulta. E o fetchAssoc me permite o quê? Pegar linha por linha desses dados. Então, isso aqui também vai ser um outro array, né? Que ele está nulo. E aí, ó, eu vou criar o meu option, né? Eu vou criar o meu option do select com os dados que veio lá do banco. E o option, ele tem duas informações. Qual que é a sintaxe do option? Né? O option, ele tem essa sintaxe aqui, ó. Ele tem value, que aí você vai definir um valor aqui para ele, pode ser um texto ou pode ser um número, e ele tem um rótulo, né? Então, essa é a sintaxe do option, ou seja, das opções que vai compor o seu dropdown. Então, eu estou carregando o value com o dado que veio da minha consulta, com o código do Estado Civil. Então, ó, eu abri aspa, abri um PHP, coloquei um echo e fechei o PHP. Então, ele vai escrever o valor que está dentro desse array aqui lá, que é o código. E aí, eu fechei o option e no rótulo, no lugar do rótulo, eu abri o PHP e estou colocando o nome do Estado Civil. Tá? Então, isso é um dado
importante aí. Aí vamos executar isso aqui agora, já salvamos, vamos executar, e aí vocês podem perceber que ele já está buscando o dado lá do banco, ó. Então, os dados que tem lá naquela minha tabela, eu coloquei aqui para vocês, ok? Então, isso é bem interessante, já é mais uma coisa que a gente, né, que eu mostrei para vocês. Eu estava até esquecendo disso, na verdade, né? Aí foi bom que a gente, né, vocês aprenderam como que faz isso. Vamos formatar o documento aqui. Então, ó, praticamente aqui o que a gente fez? Eu já até mostrei para vocês como que faz uma consulta no banco de dados e exibe esses dados. Portanto, aqui a gente está exibindo dentro de um drop-down, dentro de uma estrutura de um select. Aí agora a gente volta aqui para o inserir, né? Vou remover isso aqui e aí a gente vai trabalhar com o inserir pessoa. A ideia aqui do inserir pessoa, ela vai ser mais ou menos a mesma, ó. Eu estou copiando aqui para a gente ganhar tempo para a aula ficar mais curta, né? Em vez de ficar digitando linha por linha. Mas isso aqui é um conhecimento que vocês já têm. Então, ó, geralmente no PHP a gente cria uma variável que vai receber o comando SQL. Então, eu defini aqui algumas variáveis que vai receber os dados vindo do formulário. Então, eu tenho os dados que veio do formulário aqui para o meu PHP. É tanto que eu exibi o nome na tela anteriormente, né? Para mostrar que a gente já está pegando esses dados. Então, eu vou inserir na tabela de pessoa o nome, o sobrenome, a idade, o estado civil e o sexo. Isso aqui são os nomes lá da minha tabela, tá? Isso aqui é os nomes dos campos da tabela. Vim aqui na tabela pessoa, as colunas, ó, ID pessoa, nome pessoa, sobrenome, estado civil, o sexo. Então, isso aqui tem que ser igualzinho, tá lá no banco. E aqui, né, os valores que eu quero inserir. Nesse caso aqui, eu vou inserir essas variáveis que eu coloquei. Lembrando que o ID, ele é autoincremento, tá? Aí agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que executar o comando. Então, vamos prestar atenção nisso também, né? Então, eu vou colocar um if aqui, ó. Vou colocar um if que vai verificar, deixa eu até aumentar isso aqui. Eu vou colocar um if que vai verificar. Ó. Então, eu vou fazer aquela execução do comando SQL dentro de um if. Então, eu estou colocando com query o SQL, ou seja, eu vou executar esse comando SQL aqui. E se esse comando aqui, ele me retorna um booleano, ele me retorna true ou false caso o meu comando SQL seja executado. Então, se ele for igual a true, o que eu falo? Eu falo que o registro foi salvo com sucesso e eu mando para uma pasta, eu mando aqui para um arquivo selecionar a pessoa. Porém, esse arquivo não existe ainda, então eu vou até mudar aqui para ele mandar para o CAD pessoa, que é o nosso arquivo de cadastro. Selecionar, nós vamos implementar ele na próxima aula. E aí, caso esse comando SQL dê algum erro, o que eu faço? Eu abro um JavaScript aqui dentro do meu PHP, ó, eu dou uma mensagem de erro e eu executo esse método aqui do JavaScript. Ó. Então, eu tenho window.history.back, que esse método aqui simula o voltar do navegador, tá, gente? Ele simula o voltar, como se eu fosse lá no navegador, se eu fosse aqui no navegador e clicasse nesse botão aqui de cima de voltar. Né? Caso dê algum erro, ele dá a mensagem e volta para a página anterior. Vamos testar isso aqui? Então, praticamente, ó, o insert ele é bem simples. Você vai incluir o arquivo de conexão, que é aqui que vai fazer o link do seu formulário com o seu arquivo inserir pessoa que está lá no banco de dados. Né? Praticamente é isso. E vai definir as credenciais para acessar o banco. Vai receber os dados. Aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de validação. A ideia é ficar mesmo um código mais limpo para vocês entenderem. Não estou validando que tipo de dado que o cara
colocou lá na hora de preencher, que o usuário colocou na hora de preencher. Não estou preocupado com SQL Inject, essas coisas, essa parte de segurança aqui nesse momento. É simplesmente pegar o dado puro, criar o comando SQL, executar esse comando lá no banco. E aí eu dou uma mensagem de sucesso ou uma mensagem de erro e redireciono para as páginas que desejarmos aqui, tá bom? Vamos testar aqui agora. Ó. Então, nós já temos aqui o nosso arquivo sendo executado. Vou digitar aqui, ó, um registro. Vou colocar aqui Maria Eduarda, né, Pereira. Um nome aqui que, né, qualquer nome aqui. Vou colocar aqui a idade, né, vou definir um tipo de estado civil, lembrando que isso aqui já está buscando lá do banco, vou escolher o sexo e vou clicar em salvar. Então, ele já falou aqui que o registro foi salvo com sucesso e mandou para a página novamente. Então, para a gente conferir se realmente o registro foi inserido, a gente tem que vir aqui e executar aqui. Ó. Vou até fechar aqui essas abas, que tem muitas abas abertas. Então, vou executar aqui. Ó. Então, a gente pôde perceber que ele já inseriu o registro aqui com o nome Maria Eduarda. Vou colocar outro aqui, José da Silva, idade 55, casado, masculino. E vou salvar. Mesma coisa, ele deu o registro salvo com sucesso e volta para aqui. Se a gente for lá no banco, executar a nossa consulta, ó, o José da Silva já está preenchido aqui, ok? Então, é bem simples, é muito simples a parte de inserção de um registro. Então, nessa aula eu mostrei para vocês já ó, como que, no CAD pessoa, se eu tenho um select, eu tenho um drop-down, como que eu busco esse drop-down, como que eu busco esses dados lá no banco. E no inserir pessoa, eu mostrei para vocês como faz a conexão com o banco, recebe os dados do formulário, cria o comando SQL de inserção e executa esse comando. Aí aqui a gente coloca um if, né? Porque se tiver algum erro no comando SQL, ele vai dar um erro e vai voltar, tá? Quando dá algum erro, alguma coisa assim, geralmente eu venho aqui, ó, e coloco um print, né? Ou coloca aqui um var vadup, ou um próprio echo, tá? Um próprio echo aqui, com o comando SQL, tá? Geralmente, quando dá algum erro, alguma coisa, eu faço isso. Vou comentar essas linhas aqui, ó, só para vocês verem o que acontece, ó. Que aí, o que eu faço? Eu preencho os dados aqui, peço para enviar para o banco, tá? E aí, ó, ele exibe o comando SQL com os dados. Aqui eu consigo conferir se os dados, se o meu comando SQL está correto ou não. Isso eu faço quando dá algum erro na inserção, alguma coisa desse tipo, tá? Aí eu uso esse artifício de colocar aqui um valor para exibir o comando SQL, tá bom? Então, só nesse caso, vou deixar isso aqui até comentado aqui para vocês. Aí o resto aqui é bem tranquilo, só salvar e executar. Então, fique de olho aí, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem na hora de implementar, me envia mensagem via Teams e fiquem de olho, né? Tem que praticar, tem que assistir a aula e tentar fazer, tentar executar, tentar colocar em prática e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande abraço aí. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como fazer o select, tá? Como que exibe os dados na tela para o usuário. Como a gente faz essa consulta aqui, ó, porém lá no PHP. Então, um grande abraço aí, até a próxima aula.